Muito bem, para a gente dar início à nossa discussão sobre o tema hoje, estamos recebendo o vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, Michel Chertoux, que também é diretor-geral da rede Intercontinental. Também conosco o diretor da Macroplan, empresa de planejamento, Alexandre Matos. O comentarista Jorge Vidor participa comigo da entrevista. Senhores, obrigado por estarem com a gente. Começar com o Michel, demos aí o número de 30 milhões que a indústria hoteleira calcula como prejuízo. Esse número tende a aumentar, Michel? Olha, a gente fez uma estimativa baseada nos próximos 90 dias, em função da alta temporada que começou agora recentemente. Mas esse número, de fato, pode se elevar, porque realmente não sabemos qual vai ser o impacto futuro. Muita gente vai desistir de ir depois do carnaval e realmente vai aumentar os prejuízos no meio prazo. Esse cálculo já está levando em conta algumas desistências de reservas? Já não, de fato, aqueles que hoje não vão completamente desistir de participar, a gente estima uma ocupação média de 80% nesse período, sobre 4.000 apartamentos. Então aí realmente num período como esse, ninguém vai ir nessa região. Chertoux, é claro que nesse fim de semana agora, inclusive com previsão de chuva, ninguém vai se aventurar a subir. Aliás, eu vou subir hoje, porque eu tenho casa lá, não na região, graças a Deus, que foi atingida, mas quero ver as pessoas, enfim. Mas eu te pergunto, tem um Museu Imperial no centro de Petrópolis, tem outras compras que as pessoas fazem, que está fora dessa região digamos assim, mais ameaçada, não está sob risco, não aconteceu nada. Até Teresópolis mesmo, o centro de Teresópolis está preservado. Enfim, será que também a gente não podia começar a fazer um trabalho para que, talvez passar o fim de semana, não, mas que aquelas pessoas que sobem para passar o dia nessa região que está preservada, seria até uma solidariedade, porque isso pode gerar também um pouco de atividade econômica, senão a situação só vai se agravar lá, não é? Não, de fato, está certo, aí vai depender realmente da mensagem que vai ser transmitida, e eu acho que aí acredito que as autoridades têm que se envolver na comunicação, numa comunicação efetiva, para realmente destacar as áreas que não foram impactadas. Isso é extremamente importante, eu acho que foi uma colocação extremamente correta, e realmente isso vai ser chave. E a comunicação da mídia, de poder realmente destacar essas áreas que não foram tocadas. Mas, de uma maneira geral, o que acontece numa situação dessa, existe um certo receio. Você se aproximar. O próprio astral da região fica ruim. Fica ruim, complica. Não é um bom lugar para você ficar relaxando. Mas a vida segue, né? A vida segue. Realmente temos que trabalhar junto com todos os setores para realmente promover essas possibilidades nas áreas que não foram impactadas pelas enchentes. Alexandre Matos, também conosco, da Macroplan, sua visão sobre essa catástrofe, sobre essa tragédia. Você, como é um homem de planejamento, evidentemente faltou planejamento e faltou prevenção. Qual é o foco principal que você destaca? Qual foi o ponto que não poderia, se tivesse que ser priorizado que não poderia ter sido deixado de lado? Ok. Olha, com essa catástrofe ficou evidente uma coisa que no Brasil se falava muito, que não temos problemas naturais. Não temos terremotos, não temos vulcões, não temos furacões. Mas temos sim catástrofe natural. Chuva forte, e ela acontece todo ano, cada ano numa cidade diferente. Então a gente tem que partir do pressuposto, no planejamento das cidades, na gestão das cidades, dessa realidade. Não sabemos quando vai acontecer, mas certamente haverá, daqui a 2, 3, 5 ou 10 anos, uma outra chuva muito intensa nessa região. Então é preciso planejar a reconstrução com o intuito de preparar a cidade para ser resiliente. Resiliência significa ser capaz de suportar o evento climático e superá-lo, e recompor as atividades econômicas, a vida das pessoas, depois de uma catástrofe. Alexandre, eu só queria fazer uma observação. A família imperial subia no século XIX com a corte para Petrópolis todos os verões, tá certo? Uma estrada muito pior do que a gente tem. A estrada Washington Luiz é de 1928, ou seja, a estrada União Indústria, Petrópolis até quase Juiz de Fora, é do século XIX também. E tem uma estrada de ferro
que foi construído ali no século XIX e subia a serra. Quer dizer, a gente convive com a serra desde o século XIX, veraneando, com casas de lazer e também com atividade. Teve uma indústria enorme em Petrópolis, em Teresópolis, em Friburgo. A gente sempre conviveu com isso. Quer dizer, o que aconteceu de diferente? Eu já vi chuva lá de botar carro no telhado, várias. Não foi a primeira que carro subiu do telhado, Guto. No Bingen, ali na região do Bingen, o rio tem palmos de profundidade. E de repente ele vira um Amazonas. Isso acontece, a gente convive com isso lá. Mas o que acontece de errado agora? Foi um fenômeno só climático ou de fato teve uma consequência da ocupação desordenada? Olha, é uma combinação. Foi um fenômeno climático mais intenso, mais forte, mas ele também culmina com uma ocupação maior. As cidades cresceram bastante, uma ocupação desordenada, tanto nas encostas quanto nos morros, mas uma ausência também de programas de drenagem, por exemplo, dos córregos, e de programas de prontidão. Por exemplo, eu vou refletir como é que a gente poderia lidar com essa crise de uma forma diferente. Imagine que daqui a 5 anos vai acontecer novamente o mesmo evento, com a mesma intensidade. Como é que a cidade pode estar preparada para isso? Perdas materiais vão acontecer, mas será que as pessoas podem se proteger deste evento? Imagine que elas ficassem sabendo com 3 ou 4 horas de antecedência que uma chuva forte se aproxime e que houvesse um local a 200, 300 metros de cada rio ou de cada casa, uma zona segura contra chuvas fortes. Foi isso que faltou, o alerta houve. O alerta houve, mas não chegou a todas as pessoas. Por exemplo, o alerta ele passa para a Defesa Civil, vai para a Prefeitura. Será que não dá para ser da meteorologia direto pelo rádio, pela mídia, pelos celulares, antes da chuva acontecer? Também pode causar pânico. Pode causar pânico. Caiu uma caixa d'água hoje, Alexandre, lá no centro de Friburgo, uma caixa d'água. Já disseram que as comportas da represa tinham barragem. As pessoas e como é que se previne o pânico? Por exemplo, vamos pensar no caso de Angra dos Reis. Angra dos Reis tem uma usina nuclear. Eles fazem frequentemente planos de evacuação da cidade, ensaios de evacuação da cidade no caso de um vazamento nuclear, mas não fazem para chuvas, que ocorrem sempre. A gente vai retomar daqui a pouquinho, a nossa conversa não se esgotou. Agradeço a vocês todos por hora. Agora estamos de volta ao tema da tragédia, das chuvas na região serrana do Rio de Janeiro. Quero aproveitar o curtinho espaço de tempo que nós temos ainda para perguntar ao Michel Chertoux. Pela experiência que você tem, você pontuou a questão da ocupação, do interesse dos turistas pela cidade. O Jorge Vidot também falou que os núcleos mais centrais, as áreas turísticas estão mais preservadas. Acho que salvo o caso de Friburgo, né, Vidot, Friburgo realmente a cidade foi devastada. Embora Muri, Lumiar estejam escapado dessa. Escapado. Michel, quanto tempo, pela experiência que você tem, leva para que as pessoas assimilem, ainda que seja uma tragédia quase que não assimilável, mas enfim, o que aconteceu para voltar a frequentar a cidade? Eu acho que o que a gente viu em Angra foi, o ano passado, foi um retorno gradual a partir de 3 a 4 semanas depois das enchentes que teve o ano passado. Então, acredito que isso é um tempo razoável para que, gradativamente, com um esforço forte de comunicação, a gente realmente comece a ter um impacto positivo no que é a retomada da atividade econômica. E mais importante é pensar em todos esses trabalhadores que estão sofrendo as consequências de tudo isso. Eles são todos ligados à indústria do turismo. Exatamente. Alexandre, falando do ponto de vista do homem do planejamento, 500 milhões, que é a estimativa do prefeito de Teresópolis, de imediato para a recuperação da cidade. 500 milhões, planejadamente, devem ser aplicados de que maneira para resultar em alguma coisa prática? Bom, a primeira coisa é recuperar a vida econômica da cidade. E aqui quero fazer um apelo, ajudando o nosso colega Michel. Vamos fazer um Natal solidário. Vamos ligar para a pousada e ver, pode receber? Vamos a Petrópolis, vamos a Teresópolis, a Nova Friburgo e levar uma doação para as famílias que estão precisando. A cidade precisa da atividade econômica. Então, primeiro, limpar a cidade e preparar para que ela continue e retome a sua vida normal. E fazer investimentos para que, se um evento da mesma magnitude acontecer, a cidade esteja preparada. Para que as pessoas estejam preparadas, para que os rios estejam limpos, para que salve-se vidas, ou seja, que tenha perda material, sim, mas que tenha-se menos perdas humanas ou que se evite a perda humana, deve ser o foco principal ao se pensar em como gastar esse dinheiro, pensando no futuro. Vidot, alguma questão para os nossos convidados? Não, Michel e Alexandre, evidentemente que isso foi uma catástrofe, uma tragédia, que é como se caísse um raio na sua cabeça. Isso. Claro que o raio pode cair, não é uma hipótese que a gente convive sempre.
é uma coisa que dificilmente alguém pode prever e se precaver contra uma enxurrada, por exemplo, que caiu ali no centro de Friburgo, numa região plantada. Não sei se vocês perceberam, não estava devastada, era uma região coberta. O município de Petrópolis, 58% dele é coberto por verde. Quer dizer, ele ainda, por mais degradação que tenha ocorrido, ele ainda é muito verde. Ele tem florestas, ele tem áreas... Então, é uma situação que talvez a gente tenha que pensar no Brasil, da nossa ocupação de uma maneira geral. Se não tivermos um plano de habitação, tirar as pessoas da beira do rio, tem trechos nas todas essas cidades que as pessoas ocuparam a beira do rio. Essas cidades empobreceram nas décadas de 60, 70, 80, 90, tinham indústrias grandes que desapareceram, e essas pessoas foram empobrecendo e foram ocupando. As autoridades não tinham recursos, não tinham iniciativa e até usaram isso politicamente, né, para se eleger, para se continuar no poder. Então, essa questão toda acho que tem que ser vista também nacionalmente. Essa edição vai ficando por aqui. Nosso boa noite em companhia de Alexandre Matos, da Macroplan, um tema, uma palavra. A palavra é: no Brasil, infelizmente, chuva mata. Senhores prefeitos, enfrentem o trabalho de remoção das famílias que estão em áreas de risco hoje e onde elas podem estar sofrendo muito. Dói menos remover do que o sofrimento que a gente está vendo. Obrigado, Alexandre. Michel Chertoux, da Associação Brasileira da Indústria da Hotelaria, não é, Michel? Um tema, uma palavra. Um apelo para a população, a todas as entidades, para um momento no qual temos que ser todos solidários àquelas vítimas e contribuir com o nosso esforço pessoal e fazer as doações necessárias a quem está trabalhando para isso. Obrigado a vocês pela participação, obrigado ao nosso Jorge Vidal, obrigado a você que está sempre conosco. Uma ótima noite, bom fim de semana, que seja de paz, que seja de esperança para todos. E até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, meu coração está na região serrana.